altíssima. Então amanhã você pode até negociar esse cara lá para fora. Negociações, falou do Flamengo, disse que Corinthians e Flamengo vêm conversando aí sobre alguns atletas, sobre negociações. Vamos ouvir a palavra do diretor do Corinthians. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes para não dificultar, mas senão fica especulando para lá, especulação para cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estamos estreitando a relação para poder fazer as negociações que interessam para o Flamengo e interessam para o Corinthians. Agora, os nomes a gente não... Eu não vou falar, está saindo na imprensa, Thiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar para vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não está falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians para fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles. Não só empresário, né? Como outros fogos internos, né? Aí a palavra do Rubão. Eu citei aqui ainda no começo do programa a presença do Marcos Braz, que participou da cerimônia de posse do Augusto Melo, o Mauro, e muita gente aí falou, o Marcos Braz está lá, está acompanhando, será que eles estão conversando, falando sobre alguma negociação? Numa dessas, Gabigol, outros nomes também que foram ventilados em Corinthians e Flamengo, Fausto Vera, Thiago Maia. Difícil a gente saber, né? Às vezes é um convite formal, uma presença ali, o Flamengo marcando presença na posse do Augusto Melo. Existe algo de concreto nisso? Você vê alguma coisa nesse sentido ou não, Mauro? Eu entendo que é uma presença representando lá o presidente do Flamengo na posse do presidente de um outro clube importante, que é o Corinthians. Tiver que conversar sobre isso, não precisa ser no jantar, não precisa ser agora, pode ser de várias maneiras. Mas quando o Rubens aí fala da questão dos nomes dos jogadores, aí ele dá um indício. E isso pode ser uma saída para contratar Gabigol, para trocar Thiago Maia para Fausto Vera. Aí sim, o Flávio falou aqui agora, eu te dou o Yuri Alberto e mais não sei quem, você me dá o Gabigol. Mas vai trocar o Yuri Alberto pelo Gabigol? Aí depende, você tem um ano de contrato só do Gabigol, o Yuri Alberto você pode fazer um contrato de 5 anos, jogador mais jovem, já foi lá para fora, tem um valor de mercado, aí o Flamengo pode avaliar. Mas o Gabigol é um ídolo da torcida, sim, mas como é que vai fazer? Para renovar ele vai querer ganhar muito mais, o Flamengo tem interesse em renovar, aí tudo isso tem que ser colocado. É o que eu digo, pegar o jogador e levar não tem como, não adianta falar com o jogador, tem que pagar. E como é que você paga? Com dinheiro ou cedendo outros atletas que interessem. Né? No caso do elenco do Corinthians, quem poderia interessar o Flamengo? Basicamente, o Yuri Alberto e o Fausto Vera, acredito, né? Outros jogadores importantes já são veteranos, o caso de Cássio, o caso de Fagner. O Flamengo precisa do lateral direito, mas o Fagner já está numa reta final de carreira, acho que não seria o caso. Então tem poucas opções. O Moscardo seria uma ótima oportunidade para qualquer clube, tanto que está indo para a Europa, mas isso já foi vendido, então também descarta, um jogador muito promissor. Então não são tantas opções assim, né? Até no momento que o Corinthians meio que desmontou parte do seu elenco, alguns jogadores foram embora, não tiveram contratos renovados e tudo mais. Montou uma filial no Santos, né? Todo mundo indo para o Santos. A gente sai do Corinthians e vai para o Santos. Então, aí sim, pode existir, mas acho que isso independe do jantar de ontem, porque não se resolve isso no jantar. Isso aí são conversas que podem ter ocorrido e tudo mais. Eu acho que a grande pista está nessa frase que ele fala de nomes de jogadores que não iremos revelar aqui. Quando ele fala nome de jogador, significa que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, para contratar o Thiago Maia, que é outro jogador que interessa ao clube, mas cedendo os jogadores pode ser interessante. E aí é importante o torcedor entender. O Gabigol tem um ano de contrato. Então ele tem um valor, uma multa, mas isso vai desaparecer em um ano. Em 6 meses pode fazer um pré-contrato. Trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto, por exemplo, ou algum outro jogador, sei lá, pode ser interessante no Flamengo? Pode, porque você adquire um jogador mais jovem com potencial para ser até negociado, que vai te dar um retorno técnico, não viveu um grande ano de 2023, mas é um bom atacante, por exemplo, que vai compor o seu elenco e você faz com ele um contrato de 5 anos, com uma multa altíssima. Então amanhã você pode até negociar esse cara lá para fora. E ele tem idade para isso ainda, né? O Gabriel já não tem mais. O Gabriel está com 27, esse dificilmente volta. Não sei se mercados mais alternativos aí de China, Oriente Médio, Catar, Arábia Saudita, Europa e tudo, muito difícil acontecer, muito difícil mesmo, né? Então, aí a coisa começa a clarear. Entendeu? Agora não adianta o presidente falar, temos conversas jantadas com o Gabriel, ou sei lá como que é, depende deles, não. Depende do Corinthians oferecer alguma coisa. Repito, eu acho que para o Flamengo, sendo uma proposta financeira ou de troca com o Corinthians ou qualquer outro clube interessante, eu acho que é para se pensar com muito carinho. Eu entendo que o ciclo do Gabriel parece ter se encerrado, pode estar muito próximo do final. Pelo ano que ele teve, pela maneira como a relação dele com a torcida mudou, isso é muito claro. A idolatria, ela se enfraqueceu no ano passado, por atuações, alguns comportamentos e tudo mais.
Ele tem lá o jeito dele, vai seguir assim. Talvez ele precise de motivação, no outro clube ele consiga se motivar. Eu acho perfeitamente normal. Sinceramente, eu acho o seguinte: jogador de futebol, para você ficar apegado, esse não pode sair do meu clube, tudo tem que ser uma coisa muito especial que eu acho que não existe no futebol brasileiro. Não vejo ninguém assim. Ninguém. No caso específico do Flamengo, nossa, não tem nenhum Leandro, nenhum Adílio, nenhum Zico ali. Todos acho que são absolutamente negociáveis e podem ir embora, seguir o caminho e ir para onde for, e outro chega e a vida segue. Não tenho essa mentalidade desse apego. E tem outra coisa que está acontecendo agora, apego e agradecimento, né? O Everton Ribeiro não tem que agradecer o quê? Ele que tem que agradecer que jogou no Flamengo. Ele foi muito bem pago para fazer um papel que ele cumpriu em campo, na boa e na podre. Ganhou títulos, fez grandes jogos, é um cara até muito sério, profissional, dedicado, mas também foi o capitão do desastre de 2023. Foi um ano ridículo, que era o capitão Everton Ribeiro. Aí tem que agradecer, fazer jogo de despedida. O Adílio não teve jogo de despedida. Por que o Everton Ribeiro tem que ter jogo de despedida? Ele não parou de jogar. Ele vai jogar em outro clube, que é o Bahia. Imagina, o Bahia me empresta aqui para fazer um jogo de despedida. Isso não existe, gente. Então tem um mimimi aí, uma coisa assim, sabe? Não, tem que tratar com respeito. Eu acho que o Flamengo faz um monte de bobagem. Mas nesse ponto, do Everton Ribeiro, que respeito mais do que oferecer mais um ano de contrato, o mesmo patamar salarial, para um jogador com quase 35 anos que é reserva, eu acho que isso é muito respeito. Mas alguém ofereceu um contrato ainda mais interessante, ele seguiu ótimo, o caminho dele. É muito apego, muita, sabe, essa coisa. Nisso aí, eu acho que o Palmeiras resolve muito melhor. O caso do Felipe Melo é emblemático. O Felipe Melo, lá em Montevidéu, levantou a Taça Libertadores pelo Palmeiras. Logo depois, não vamos renovar o contrato. Obrigado, tchau. Foi pro Fluminense. 2 anos depois ele ganha outro Libertadores pelo Fluminense. E eu não vejo nenhum palmeirense falando: nossa, o Felipe Melo, hein, foi campeão pelo Fluminense, se ele tivesse com a gente aqui. Ninguém está ligando. Cumpriu o seu papel no Palmeiras, cumpre o seu papel no Fluminense. Que sorte do Felipe Melo, que bom que ele ganhou 2 Libertadores para os 2 clubes importantes do Brasil. E vai em frente. E a vida segue. O Palmeiras fez o quê? Vai estar com o time dele e ganhou o brasileiro. Vamos embora. Vamos seguindo. Sem essa coisa, sem esse apego, essa coisa. Acho até que no Palmeiras tem um jogador que é especial, que é o Dudu. Por isso mesmo, talvez todo aquele esforço que foi feito, que o Dudu é um símbolo da virada do Palmeiras, né? Então, um caso bem raro. O Gabriel era isso do Flamengo, mas acho que enfraqueceu muito essa relação no ano passado. Atuações, alguns comportamentos, aquela coisa do time ser eliminado da Libertadores, ter uma festa de arromba dias depois, uma certa falta de sensibilidade. Claro que a vida pessoal dele, é problema dele, mas, o torcedor estava chateado, eliminação vexatória, o beijo pro Dorival na coletiva, depois de uma derrota numa final, né, que já encaminhou a perda do título da Copa do Brasil, quer dizer, o momento que o torcedor está aborrecido, ele está ali. A entrevista no Morumbi, depois de perder, de fato, a Copa do Brasil para o São Paulo, falando como se tudo estivesse bem, demonstrando nenhum abalo com a derrota, sabe? E o torcedor está chateado. Eu acho que tudo isso, esse combo, ele claramente enfraqueceu. O que eu acho uma pena, mas são os fatos. Sobre o Gabigol ainda, rapidinho, eu queria dizer o seguinte, na hipótese de ele não continuar no Flamengo, eu também estou nessa linha de que parece que foi iniciado e não está tendo, digamos assim, um retrocesso ao período de desamor entre Flamengo e Gabigol. Pronto, isso que eu acho nesse momento. Amanhã a gente pode encarar de uma forma diferente, mas nesse momento eu acho que já está em processo o desamor, né? Mas com relação ao Gabigol, eu acho que aqui no Brasil é mesmo. O único clube que poderia ter, pelo perfil do Gabigol, é o Corinthians. Eu não vejo outro time onde o Gabigol pudesse jogar. Eu só vejo o Corinthians. Se por acaso der negócio, olha, era alternativa... Ou para os dois, hein? Não, claro. Seria ótimo para os dois, na verdade. Não, é claro. Era alternativa A. Numa provável saída, a alternativa A qual é? Se olhando assim, mesmo se ele não tivesse feito esse flerte que ele fez, adocicando o Corinthians e vice-versa, né? Esse flerte, eu ainda, não tem flerte nenhum, o que você acha? Eu acho que pela cara, é verdade, pelo jeito, pelo perfil dele. Entendeu? Parece o Apache lá com o Flamengo, né? Porque é uma torcida... Como é o volante lá, o Flamengo, que ficou pedindo para vir pro Flamengo? Como era, Mauro? Que é o chileno lá. Meu Deus, que saiu agora. O Vidal. O Gabigol meteu um Vidal no Corinthians. Então, a segunda maior torcida do Brasil. A gente sabe que é realmente uma instituição muito importante. Então, tem jeito mesmo. Se desse negócio...
Era o plano B. Saiu do Flamengo, não deu mais, foi pro plano A. Aliás, plano A. Porque outra equipe no Brasil, eu não vejo com, digamos assim, força suficiente para ter o Gabigol. E nem sei se ele concordaria. Porque aí também ele pode esperar, né? Ele pode esperar e depois ele vê o que ele vai fazer da vida dele. Mas eu acho que tem jeito, se o Corinthians conseguir viabilizar. Mas também entendo que o Flamengo, por mais boa relação que as diretorias tenham, como já foi destacado aqui, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se puder complicar um pouquinho essa negociação, ou então tirar o máximo, eu acho que o Flamengo vai fazer isso. O Marcos Braz deu uma entrevista recente ao GE e esfriou qualquer tipo de possibilidade de saída do Gabigol. Ele disse o seguinte, abre aspas, Gabigol não está à venda, a gente conta com ele em 2024. O Gabigol tem 1 ano de contrato ainda, é um ativo do Flamengo, é ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e um dos que mais ganhou títulos pelo clube, disse ao GE o Marcos Braz em uma entrevista recente, né? O Marcos Braz falando sobre a situação do Gabigol. O Flávio, tá aí, Gabigol, ao que me parece, em fim de ciclo com a camisa do Flamengo, em baixa, e com essa possibilidade de jogar no Corinthians e tudo mais. Como disse o Vanderlei, é um jogador que tem uma personalidade muito forte, né? Às vezes não acaba se encaixando facilmente em outra equipe. Eu estava só dizendo, Fred, eu sei que o Flamengo não fez assim um grande esforço como ele fez pelo De La Cruz, mas ele ofereceu 1 ano de contrato, ele queria ter o jogador, o Tite queria. Por isso que eu entendo que é um cabo de guerra nesse caso, ainda que o Flamengo não tenha puxado tão forte pro lado dele, é um cabo de guerra vencido pelo Bahia, mas agora chegou a vez de você discordar. Não, então, Isaac, sobre a multa você está certo, para o exterior é isso mesmo, 33 milhões de euros, mas depois a gente vai botar para os clubes do Brasil em relação ao Gabigol. Sobre o Everton, então, continuo discordando de você, eu não vi cabo de guerra assim. O Flamengo tinha um valor que ele achava razoável, que era manter os atuais moldes, o salário atual. O Flamengo não ofereceu nenhum aumento, o Flamengo oferecia bônus atrelados a títulos conquistados. O Everton Ribeiro não achou interessante. O Flamengo já vinha negociando desde maio com ele, em algumas rodadas diferentes, obviamente que não foi uma negociação constante, que contatos e reuniões aconteciam todo dia, toda semana, não é bem assim. Houve um momento de falta de comunicação, sim, mas o Flamengo mostrou interesse. Quando chegou no momento que o Flamengo via que não cabia mais para ele, o Flamengo falou, olha, Everton, é isso aqui. O Everton recebeu uma proposta muito interessante financeiramente do City. Ele recebe também uma proposta no pós-carreira, não só no futebol, ele pode trabalhar depois como embaixador do Grupo City. Então, para ele é muito interessante, ele ficou muito animado com esse processo, com essa proposta. Então, acho assim, não tem vilão nessa história, acho que não tem perdedor também. O Flamengo fez o esforço que lhe cabia, que achou necessário. O Everton também fez de tudo para continuar no Flamengo, gosta muito do Flamengo, gosta muito da cidade, os filhos totalmente adaptados. A esposa dele, que está sempre muito ativa nas redes sociais, a Marília, também gostava muito da cidade, mas não houve esse entendimento. Por isso que ele tomou esse caminho, ele teve outras propostas, outros clubes cariocas, na verdade, todos os 3 aqui do Rio, fizeram contato pelo Everton Ribeiro, todos tiveram interesse, mas o Everton, por todo o carinho, por todo o respeito que ele tem ao Flamengo, ele falou, não, esse tipo de conversa eu não vou ter, eu não vou conversar com o Fluminense, não vou conversar com o Botafogo, não vou conversar com o Vasco. Teve interesse de Corinthians, clube que revelou o Everton, um clube gigantesco, Cruzeiro, outro gigante, no qual ele conquistou muitos títulos, São Paulo também, na figura do Dorival, então ele teve muitas opções, mas o que fez a diferença mesmo foi o que o Bahia ofereceu para ele, chegou, olha só, você não vai ser só um jogador, um grande reforço, não, você pode vir a ser um embaixador do Grupo City, que controla o Bahia atualmente. Ele teve uma série de propostas e, além de tudo, 2 anos de contrato com metas bastante factíveis, ou seja, não é assim uma meta que o cara vai ter que fazer um esforço danado, meter 200 gols numa temporada e dar 30 assistências. Não, metas factíveis para que ele renove por mais uma temporada, ou seja, seriam 3 anos de vínculo, assim, garantindo ao Everton um fim de carreira seguro, com ótimas condições financeiras e com muito respaldo esportivo também. Não, mas no fundo a gente concorda, é só uma semântica ali do cabo de guerra, a gente concorda, tá tudo certo do ponto de vista do Flamengo, eu entendo perfeitamente o clube. Ô Fred,
E acho que está todo mundo bem nessa história. Flamengo, Everton Ribeiro, Bahia, está tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o que você traz para a gente de outros nomes, outros mercados que o Flamengo esteja buscando, né? O Flamengo estava, quando eu saí para o recesso de fim de ano, o Flamengo estava buscando o Vinha, estava monitorando o Léo Ortiz, depois teve o Capixaba também, agora Vander. Como é que está o mercado do Flamengo? Quais são as últimas do Flamengo, Fred? As últimas são as da última semana, Isaac, são esses nomes todos que você citou. Tem esse mais novo, trazido pela gente essa semana, pela Letícia, o Evander, que é um jogador que iniciou a carreira no Vasco, meio-campista de finalização muito interessante, né? Tem cobrança de falta e tudo mais. Ele foi um jogador que surgiu no Vasco de forma muito promissora na geração do Paulinho, ali um jogador que posteriormente foi para a Dinamarca, e aí, obviamente, a gente não tem informações, eu digo assim, informações mesmo de conhecimento de causa, de você assistir a partida ali na Dinamarca, mas os números são muito bons, pelo que eu li no site OGO, é um site que tem umas estatísticas bem interessantes, ele tem 50 gols marcados lá, uma série de assistências. Eu vou até abrir aqui, pegar essa colinha do Evander, porque é um jogador que a gente não tem tanta informação, e depois ele vai para o mercado da Major League Soccer, que causa certa desconfiança no torcedor, né? O pessoal fala, pô, mas calma aí, né? Estados Unidos, até hoje no podcast a gente conversava com o Arthur Mullenberg, que é o voz da torcida, ele falava, poxa, mas, por exemplo, o Luiz Araújo, que veio da MLS, ele não deu um retorno tão interessante. Eu discordo, eu acho que o Luiz Araújo trouxe ao Flamengo uma característica nova de jogo. Flamengo que tinha um ritmo cadenciado, o Flamengo vem apostando em jogadores mais dinâmicos. Não é o caso do Evander. O Evander é mais do toque de bola, da finalização. Achei aqui os números. Nas primeiras temporadas dele, por exemplo, a primeira lá no Midtjylland, é difícil falar esse nome dinamarquês, 10 gols e 3 assistências. Depois 9 gols, 10 assistências. E assim vai sempre mantendo esse nível de número alto de assistências e de gols. O Luiz Henrique seria a reposição ao Everton Ribeiro de 2017, aquele ponta-direita de pé trocado. Ele é canhoto, jogador muito forte, vocês conhecem aqui do futebol brasileiro, um cara que fez muito sucesso com a camisa do Fluminense. Ele vai para o Betis e começa muito bem lá a aventura dele, entre aspas, a trajetória dele no futebol espanhol, mas tem uma queda nessa atual temporada. O Flamengo quer muito o Luiz Henrique, o Fluminense também quer, mas o Flamengo não está fraco no páreo, apesar de ele ter começado no Fluminense. O Flamengo tem chance sim. Para a lateral esquerda, continua tentando o Vinha, vai trabalhar nessa contratação até o final. Eu conversei com pessoas que estão bem inteiradas a respeito da negociação. O que eu tenho até agora é que o Flamengo não fez uma proposta oficial para a Roma, não formalizou uma proposta, já sinalizou um valor de 6 milhões de euros inicialmente, que a Roma não queria. A Roma acha justo um valor de 10 milhões de euros pelo Vinha. A Roma precisa desse valor porque ela vem cumprindo um acordo de transferências de compensação com a UEFA, porque ela foi punida por conta de infrações ao fair play esportivo, ao fair play financeiro, e aí ela precisa fazer caixa. O último mercado da Roma, ela muito mais vendeu do que contratou, foi o clube da Série A italiana que menos contratou, então é interessante para eles negociar o Vinha. O Mourinho não conta com o Vinha, mas eles querem um valor que entendem o razoável, que é 10 milhões de euros. Evidentemente que o Flamengo vai tentar baixar, como vem fazendo isso com o Bragantino. O Léo Ortiz, para se ter uma noção, Rizek, a primeira pedida do Bragantino foi 12 milhões de euros para o Léo Ortiz, inclusive aniversariante de hoje, parabéns para o Léo Ortiz. Mas o Flamengo, por exemplo, a primeira oferta do Flamengo foi de 4 milhões e meio de euros. Então, depois, a Letícia e o Thiago Lima trouxeram a notícia de que o Flamengo sinalizou com 60 milhões de reais para trazer o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba juntos, tendo no meio da negociação o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, também já tem 23 anos, é um jogador que fez bastante sucesso na base do Flamengo, ainda não conseguiu se firmar no profissional, mas ainda não houve um avanço nessa negociação. Mas que o Flamengo continue em cima desses jogadores, especialmente do Léo Ortiz, do Vinha, que são jogadores que o Flamengo quer muito, isso é fato, e esses 5 nomes que nós citamos aqui são as prioridades do Flamengo de momento. Evander, meia, Luiz Henrique, ponta de pé trocado, Vinha e Capixaba, laterais esquerdos, e o Léo Ortiz, zagueiro construtor, com característica de meia, com aquele passe interno ali muito interessante, chute de fora da área, cabeceio. Então, esses são os nomes do Flamengo mesmo, Zé.
Fredão, um grande abraço para você, meu velho, e até a próxima aqui no Seleção. Pode ser, a contratação do Gabigol, né, nesse momento, talvez signifique isso pro Corinthians. Um ponto que o Bubu trouxe e o Capita também, a gente sempre criticou muito aqui a diretoria do Flamengo no ano passado, né, por tudo que aconteceu. Mas eu acho que nesse sentido de negociação com jogadores que são importantes na história do Flamengo, eu acho que eles têm acertado, e acertaram com a questão do Everton Ribeiro. Porque a torcida cobra tanto uma renovação que tem que ser feita, não dá pra você ficar refém por tudo que o jogador fez e merece muito uma valorização lá no passado. O Flamengo quis ficar com o Everton Ribeiro, mas na ótica do clube, não ficando refém do jogador, do que o jogador quer, só 1 ano de contrato. Você tem uma idade um pouco mais avançada, a parte física, 1 ano de contrato, mais pra frente a gente conversa. Se tiver rendendo, fica de novo. E eu acho que a mesma coisa o Flamengo tá fazendo com o Gabigol. Tá esperando, ele não teve um 2023 muito bom, vamos ver como é que vai ser 2024. Sim. Depende do Gabigol. Se ele brilhar, se ele render em alto nível, que é o que a direção quer, a torcida do Flamengo quer, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai renovar com o Gabigol. Só que aí o jogador tem que vir com a parte dele. Não dá pra você renovar só com o nome, com tudo que foi feito no passado. O Flamengo precisa olhar pro presente e pro futuro. Porque senão a gente fica com aquele problema eterno, aquele ciclo eterno, né, que fica povoando ali o ambiente do Flamengo, dos jogadores. Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, comente aqui, né, o que você achou aí dessas informações, né, das principais informações de hoje, aonde, né, o Flamengo pode perder aí o Gabigol para o Corinthians, né, lembrando que o presidente do Corinthians declarou, né, o interesse em contar com o Gabigol para a próxima temporada. Então, ele até falou na entrevista, né, que só dependia do Flamengo, né? Falou, pro Gabigol jogar no Corinthians, só depende do Flamengo. Isso porque, né, a multa rescisória o Corinthians não vai conseguir pagar e vai depender se o Flamengo liberaria o Gabigol para o Corinthians, né? Então, eu já quero fazer uma pergunta aqui para vocês, torcedores. O Flamengo tem que manter o Gabigol no elenco ou o Flamengo deveria liberar, né, o Gabigol para o Corinthians, rival aí do Flamengo? Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante, né? As informações foram essas aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui também o que você achou, né, da fala do Mauro César sobre o Everton Ribeiro, que o Flamengo está certo em não ter que fazer festa, tem que ter jogo de despedida. Na minha opinião, tem que ser assim mesmo, né? Não, acabou o contrato, não tem isso de fazer jogo de despedida, né? Você está de acordo com essa informação também, com essa notícia? Comente aqui, que é muito importante, deixa a sua opinião, também inscreva-se no nosso canal. Em breve voltarei com mais informações do Flamengo.